A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta nesta segunda-feira. Grande abraço para você com imagens ao vivo da Praça da Matriz de São Roque, ao vivo e congelada, agora descongelada. E agora congelado, e agora descongelado. Aquela pombinha simpática está acompanhando o nosso programa também. Meu caro, hoje não temos a presença do José Carlos Barone Garcia. O Zé Balaio teve um contratempo. Essa é sempre a novidade que a gente fala, que teve um contratempo. Quem não esteve na última sexta-feira, quando nós recebemos o ex-prefeito Antônio Alexandre Gemente, ex-prefeito de Maringá, foi o José Fernando Rabechini, que teve um contratempo, mas hoje está aqui. De onde surgiu essa história contratempo? Quando tem um imprevisto é contratempo, né? Boa tarde, Zé Fernando. Boa tarde, Vander. Boa tarde, queridos internautas. Mas eu não sei de onde veio não esse contratempo. Deve ser de alguma coisa bem esquisita, deve ser alguma outra palavra aí que, né? Esses dias eu tava vendo de abrolho, sabe por que é abrolho não? O quê? Abrolho? Não, o que é abrolho? Ficou em português, você vai se machucar lá, então ficou falando, cuidado, como é que é? Abrolho, virou abrolho. Virou abrolho? Não tem nada a ver. Brolho, o que é? Umas ilhas que tem na Bahia ali e é muito comum, antigamente as barcas batiam ali, né? Então eles falavam do jeito deles português lá, o cuidado, que acabou virando abrolho, mas não tem nada a ver com... Não, tem umas palavras que se formam assim. Pois é, hoje nós não temos a presença do nosso José Carlos Barone Garcia, hoje nós não temos convidados, então o programa vai ser o quê? Tema livre. E nós vamos falar de alguns assuntos que estão mexendo aqui com a nossa São Roque e também com o Brasil. Aliás, o Zé Fernando Rabechini, vamos começar falando de futebol aqui? Vamos. O que aconteceu com o Corinthians, que só empatou com o Avaí que é o último colocado, e com o São Paulo, que perdeu para o Vasco da Gama. Aliás, eu assisti boa parte do jogo do São Paulo. São Paulo não jogou praticamente nada, né? Nada. O Daniel Alves jogou ontem? Ontem. Tava sumidão, né? Tava sumidão, eu acho que a expulsão também ajudou. O Vasco realmente mereceu a vitória, né? Mereceu. Você falou da expulsão. Olha, eu achei que foi uma expulsão injusta, porque foi um lance de jogo que ele esticou a perna para dominar a bola e pegou na cabeça do rapaz, mas sem nenhuma intenção. Mas, quer dizer, todo mundo falou isso, mas acontece, essa é da arbitragem, não adianta chorar. Eu acho que a expulsão, você poderia falar, então por que ele esticou a perna? Mas não dá, é o que o jogador fala, não dá, a gente tem que ir no lance, acabou. Se acontecer, for o tal de imprudência, você tem que assumir. Enfim, eu acho que aconteceria o que se ele não fosse naquela bola? Não ia acontecer nada, o cara ia dominar a bola no meio de campo ali. Mas você acha que o jogador está preocupado com isso? Ele tem aquele negócio, ele tem aquele treinamento dele que ele tem que fazer aquilo, então ele faz. Mas eu acho que tem horas que o VAR deixa o jogo muito chato. E aí depois a gente ficou lá 2-3 minutos para esperar essa definição. Esse que é o grande problema. Eu acho que acho que em algumas situações, e aquela era uma delas, expulsou, acabou. Não precisa ficar vendo VAR e desvar. Mais uma vez, algumas ligas europeias estão ensinando. Eles são ruins, os árbitros europeus também são ruins. Quem acompanha principalmente a Liga Espanhola percebe que eles são ruins e muito deles mal intencionados. Você percebe que eles ajudam as outras equipes. Mas em alguns casos eles estão ensinando a gente. Primeiro, o uso do VAR deles é muito rápido e não é tudo que eles usam. Se o juiz tem certeza do que ele viu, ele faz o sinalzinho pro cara não atormentar, sabe? Não enche. Vai, deixa correr. Agora, quando há uma necessidade, eles recorrem. E eu acho que é mais ou menos por aí que deve ser o VAR, e não tudo daquela hora. Porque em 95% das vezes, ou até mais, o VAR vai ter razão. Então, mas ontem esse lance da expulsão do jogador do São Paulo, eu achei que foi uma expulsão injusta. É um lance de jogo ali, você tira um pouco ali da essência do futebol. O cara esticou o pé ali, qual foi a intenção, sabe? No jogo anterior, se você analisar, ele teria que ter consultado o VAR, né? Aquela trombada do goleiro. Só que ele considerou uma trombada, ele não considerou que o goleiro... Então ele falou, não quero ver o VAR. E deve ser mais ou menos assim as coisas. Eu estava perto do lance, eu vi, eu não quero. Não vou consultar, não foi pênalti, acabou.
Ele errou, porque foi pênalti, ele foi imprudente, ele atacou a bola, e nesse ataque que ele deu a bola, ele acertou o jogador, tal, tudo aquele detalhe. Se fosse uma trombada simples, tudo bem, mas não foi o caso. E ontem não havia necessidade de toda aquela confusão, mas ele deu o pênalti. Então, e é comum, viu? Um errinho pra cá, um errinho pra lá, isso vai acontecer. Isso eu não tenho o que falar. Eu acho que a expulsão prejudicou, naquela altura estava 0-0, até o São Paulo poderia... Tava começando o jogo chega a 17 minutos, né? É. Era muito cedo, tal. Eu acho que foi... Mas aconteceu, não vi maldade da arbitragem ali. Achei que foi um erro normal, isso acontece. E o São Paulo, como foi beneficiado contra o Ceará, acabou tomando um prejuízo ali. Sabe lá Deus o que ia acontecer. E também a gente não pode dizer, o cara do Ceará poderia ter chutado o pênalti fora. Mas, então, foi um prejuízo ali, outro aqui. Normalmente, esses erros são comuns. Eu já vi muito técnico falar isso. Eles são relativamente equilibrados. Eu vi uma vez aquele paranaense, como é aquele técnico paranaense lá. Técnico? Do Atlético Mineiro, foi de Levir Coupe. O Levir Coupe comentando isso, ele falou, a gente sabe disso, a gente reclama, mas a gente sabe que esse erro comum, esse errinho assim, ele mais ou menos se equivale. Você foi beneficiado 5 vezes, prejudicado 7, ou ao contrário, então é mais ou menos por ali. O duro é quando ele prejudica muito, né? Então, mas eu acho o seguinte, o VAR, a arbitragem de vídeo, eu acho que funciona muito para dizer se a bola entrou, não entrou, se saiu, não saiu, se estava impedido, não estava impedido. Agora, quando você tem uma interpretação, você fica voltando a imagem e vê ali na câmera lenta e tal, a câmera lenta às vezes dá a impressão que a pegada foi maior do que ela foi realmente, entendeu? Eu acho que é meio estranho. Eu acho que algumas coisas ali na interpretação a gente tem que tomar muito cuidado para não perder a essência do futebol. Eu acho que isso realmente precisa de um certo cuidado. Mas veja bem, é o que eu digo, 95% das vezes ela vai estar certa. Isso é besteira. Porque visto de todos aqueles ângulos, o juiz realmente não vê. Então a gente tem. O que precisa é tomar cuidado para não parar muito. Porque aquele papo também, que o futebol vai acabar, porque não vai ter discussão. Eu não vou assistir futebol para discutir, eu vou assistir porque eu gosto do jogo. Então aquilo lá era uma desculpa que até a dona FIFA usava, acho que para acertar resultado, sei lá. Lembra a antiga discussão? Não pode mexer. Eu lembro de João Avelange falando, porque se não tiver aquela discussão, o futebol é conversa. Quanto mais honesto ele for, melhor. Né? Nós estamos vendo isso na política, no futebol é a mesma coisa. Quanto mais honesta ela for, melhor. Agora, ele tira um pouco a essência, porque ele tira um pouco do calor, né? A gente fica ali 10 minutos para ver. Não, e locutor esportivo agora não sabe se grita gol mais, né? Exato. Grita gol, depois... Grita gol, não grita, fica. Volta. Vamos ver o que vai dar. Bom, deixa eu só pra gente ir nesse assunto futebol. Achei que o Santos foi todo mundo deve ter achado uma grande decepção. Tá fazendo 3-0 no Fortaleza, depois toma um empate de 3-3 na Vila Belmiro. O Santos, para ser campeão, tem que ser um time que não cede o empate em casa. Tem alguns jogos que são chave, né? O jogo contra o São Paulo, achei que o Santos foi muito mal. Ele foi mal, contra né? o Palmeiras já foi mal também. Então Foi acho mal. que em momentos decisivos o Santos está deixando ali e não está com aquela pegada de campeão. Por outro lado, tô achando que o Flamengo tá chegando. Mas o Flamengo é uma Difícil coisa agora. complicada. O Flamengo tá indo muito bem, ele ganha um jogo difícil, perde um jogo fácil, mas sei não. Acho que tem o esse detalhe. Flamengo... Ainda ele tá na Copa do Brasil, ele também caiu fora. Ele tá na Libertadores e no Brasileiro só, né? mas foi bem contra o Internacional, né? Foi bem. O Inter da Libertadores é quarta de finais ou é semifinais? Não, é oitava, né? Quartas, né? É quarta. Ele ganhando, ele vai pra semifinal, né? É. Então, vamos dizer aí, ainda até a final, que vai ser um jogo só, serão 3 partidas e serão 3 semanas aí, que se ele perde 9 pontos, ele não pega mais. A uma certa altura do campeonato vai ser difícil. Porque o perde e ganha vai existir para todos. Só que tem que ser equivalente, né? Eu acho que até o Corinthians entrou pelos resultados de ontem, até o Corinthians entrou na briga. Mas tudo bem, não pode empatar com o Avaí, né? E não pode poupar jogadores, não pode. Porque vai jogar na quarta ou vai jogar na quinta-feira. Não pode. Dá para jogar contra o Tem Avaí. que Zé, jogar. você que foi técnico de natação, você conhece preparação física. Exato. Dá para jogar domingo e dá para jogar quarta, não dá? Dá para dar uma melhorada nisso. Hoje em dia, inclusive, a tecnologia para detectar se o jogador está correndo algum risco, ele é grande.
Então é impossível você ter 11 jogadores correndo risco. Ou 7, 8. Eu acho impossível, acho difícil. Pode até ser que aconteça. Aí, se você tiver 1 ou 2 casos, você pode poupar, escolher uma competição melhor ou outra. Gente, é o seguinte. Entrou na chuva é para se molhar. Ou como dizia o presidente saudoso Vicente Mateus, entrou na chuva é para se queimar. Não tem papo. Quis disputar a Libertadores. Tem que jogar, meu filho. Tem que jogar. Existem multas, né? Deveriam ter multas. Falaram, se não entrar com o time principal, eu vou multar. Ah, mas aí o elenco tem que ser grande. Paciência. Tem que ser. Você não quis participar daquilo? Você não está perdendo dentro daquilo que você quis. Eu quis classificar para Libertadores. Eu quis classificar para... Então por que não pôs o juvenil para disputar e falar em juvenil? O São Paulo uma vez entrou pro cano com isso, né? Colocou um time juvenil e acabou ganhando. E depois virou moda para o São Paulo e não ganhou mais nada depois também. Então mas tem dos isso. Minutos, tá falando dos não, minutos? antes, da época de Rogério Ceni, Rodrigo Caio, ele, Muricy como técnico, foram disputar com o Comebol. O Expressinho, Comebol. E com o nosso Nelson, que é aqui de Mairinque, que é auxiliar técnico do Rogério Ceni. Exatamente. Nelson Simões. Exatamente. Com o Bordon. Né? Bordon, isso, era difícil isso, era um baita de um time. Tinha só um jogador que era daqueles velhão, que era aquele lateral Anderson Luiz, como é? Não sei o que, Luiz. Vitor Luiz. Era Vitor Luiz? É um que salvou um gol no primeiro Mundial de São Paulo. Acho que é o Vitor Luiz. Era o único jogador veterano que tinha, porque ele vinha de uma contusão grave, não estava sendo aproveitado, quando isso eu vi o Muricy falando isso. Porque diz que ele, segundo ele comentou, diz que os caras chamaram ele um dia e falaram, você não quer montar um time para disputar isso aí? Porque diz que o dinheiro dessa Comebol era porcaria, né? Não era grande coisa. Se bobear, dava até prejuízo. E ele falou, tudo bem. E ele começou e o único jogador, assim, já experiente, campeão do mundo, campeão brasileiro, todas aquelas coisas, Libertadores, era esse Luiz aí, que acho que é Vitor Luiz, né, que você falou? Posso até pegar aqui. Hoje, alguma coisa Luiz. Hoje em dia dá um Google aí, resolve Hoje em dia tá fácil, E o time começou a ganhar, começou dando certo, aquele garoto lá que começou a jogar bem, e ele chegou a fazer 2 jogos no mesmo dia. Jogou a preliminar pela... teve isso. São Paulo jogou contra o Grêmio à noite. Juninho Paulista. Juninho Paulista, ele fez 2 jogos de 2 competições diferentes. Eu vou fazer o seguinte, que exatos 20 anos foi em 94, né? Então, deve ser. O São Paulo perdeu 3-0 para o Penharol em Montevidéu, mas festejou muito no jogo da volta. 6-0. Não, na ida foi 6-0. Não. Era para ser sua estreia na Rádio Jovem Pan. Não era, não. Perdeu, não tinha, não. Perdeu 3-0. Sim, o último jogo. Não, e ganhou 6-1. Não, foi verdade. Como havia vencido no Morumbi por 6-1. Sua estreia na Jovem Pan como locutor foi um cara do SBT que foi lá no seu lugar, lá de Campinas. Tá lembrando 94? Daquela primeira passagem. Você chegou a fazer teste e tudo na época, né? Então, ele estreou nesse jogo. É? E vou dizer porque eu estreiei na PAN, eu estreiei narrando Português e Flamengo, uma rodada dupla do Morumbi, acho que foi a última vez que teve rodada dupla no Morumbi. Exatamente. Português e Flamengo já estavam eliminados e fizeram a preliminar, não sei se de São Paulo e não lembro quem, São Paulo e Botafogo, e eu narrei Flamengo e Portuguesa, foi 0-0 num sábado à tarde no Morumbi, cara. Então, esse jogo, ele aconteceu 8 horas da noite e deu um grande problema com o apresentador depois que nós ficamos sabendo disso, do apresentador do Jornal Nacional, aquele o mais velhão aí. Cid Moreira? É o Cid Moreira, que sabe que Cid Moreira é de São José dos Campos, né? Taubaté, isso. E ele é São Paulino. É São Paulino? E ele ligou para Silvio Luiz, porque na mesma hora estava fazendo o jogo. Deu um intervalo no Jornal Nacional, ele ligou para o Silvio Luiz. Será aquele celularzão gigante? Ele perguntou? Ligou para o Silvio Luiz. Fulano, aqui o jogo tá assim. Silvio Luiz falou no ar. Atendeu o telefone no ar. Disse que ele foi multado lá na Globo. Porque ele ligou para saber o resultado. Ele estava fazendo o jornal e quis saber. Não sabia dessa. Depois eu li no jornal isso aí, mais tarde. Passou um tempo, eu li no jornal. Eu queria pegar uma escalação do São Paulo para fechar aqui o nosso assunto, para falar das coisas aqui da nossa região. Que você vê, São Paulo, campeão. Então, como que era? A Copa Mercosul, né? Comebol. Era a terceira Comebol. Copa. Tinha antes da Mercosul, naquela época, tinha a Copa das Copas, lá que eles se chamavam João Avelange, que era só entre os ganhadores da Libertadores que disputavam aquela Copa. E depois tinha a Copa Comebol, que era
puxa vida, tinha que ser terceiro, era aquelas confusão toda e o São Paulo tinha ganho o direito de disputar as duas. Eu queria achar a escalação desse jogo, não sei se eu vou conseguir aqui, mas foi somente um time do São Paulo que mexeu, né? Foi quartas de final, semifinais, final, vamos ver se tem aqui. Hoje está um esquema de ter a notícia e não ter mais aquela escalação, né? Não ter a ficha técnica. Pô, tem hora que eu leio umas notícias aí eu fico procurando a ficha técnica e não consigo achar. Então, mas voltando lá no nosso início, é difícil você conseguir isso. Mas se você vai entrar numa competição e você se esforçou para entrar por ela, depois fica essa desculpinha, eu tenho que pôr um time alternativo. Esses times alternativos só levam bucha. Olha o que aconteceu com o Grêmio. Olha o que aconteceu com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras perdeu uma vantagem de 7 pontos. O Palmeiras está... 7 ou 9 pontos, uma coisa assim. Já se discutia quando o Palmeiras ia ser campeão. Agora ele já não é mais nem o primeiro. Deixa eu pegar aqui. O São Paulo, o Morumbi, o Muricy, auxiliar técnico Tele Santana, montou um time com jovens promessas. Denilson, Caio, que é hoje o comentarista, Rogério Ceni e o Juninho Paulista. Além dos veteranos, Vitor e Ronaldo Luiz. Ronaldo Luiz. Tinha o Luiz aqui, eu estava confundindo. O Vitor era outro lateral, mas acho que ele fez poucas partidas. Na final, parece que ele não jogou. Acho que ele já tinha sido vendido pro Corinthians, alguma coisa assim. Depois você vê aqui, tinha o KT naquele time. KT era uma grande promessa que morreu também. Deixa eu ver aqui, acho que aqui tem a escalação. Rogério Ceni, Pavãozinho, o Nelson Simões, que é aqui da nossa Mairink, e ele era o auxiliar técnico do Rogério Ceni no Fortaleza. Acredito que ele deve ter ido, porque seguiu ele levou... para o Cruzeiro. Preciso ligar para o meu amigo Nelson, para a gente bater um papo aqui para ver. Com certeza. Nelson Simões, Bordon e Ronaldo Luiz. Agora você vai chorar. Mona, acho que... Vitor, Pereira e Juninho. Denilson e Caio. Esses foram os 11 titulares na grande decisão. Tá. Nesse 6-1, é isso? É. Porque começou o jogo 1-0 pro Peñarol. O São Paulo empatou no finalzinho com um gol de cabeça de Caio num escanteio. Eu tava assistindo o jogo, depois um pouco eu via na rádio, porque também tava complicado, e por isso que eu lembro dessa quando eu via o rapaz, eu falei, era pro Wander tá estreando nesse jogo. E acho que você foi pro geral, né? Foi fazer... Não, eu fui pra PAN em 96. Em 96? No geral, fazendo geral. Depois que eu fui pro esporte. Eu fiquei um ano lá no geral acompanhando buraco de rua, político, acompanhava a Irondina. Não, mas era bom. E é o seguinte, a Jovem Pan fazia isso de acompanhar muito buraco de rua, prestação de serviço. Era a essência ali do jornalismo da Jovem Pan, que estivesse acontecendo ali, você acompanhava. Trânsito, era prioridade, entendeu? E como acompanhar as coisas da cidade. Aliás, eu acho que hoje as rádios, né, os jornais, falam muito pouco do que acontece nas câmaras municipais. Se vê São Paulo, cidade enorme. Nada. A Câmara de São Paulo... Nada, só quando tem confusão. Você não ouve, não acompanha o noticiário. Exatamente. Assembleia Legislativa, né? Muita gente, o cara vota lá por um deputado... e nem sabe como é que está esse trabalho desse deputado estadual, porque hoje a Assembleia Legislativa tem um espaço mínimo na imprensa. Né? E eles têm rádio próprio? A Assembleia não tem. Deve ter, tem a TV Assembleia, tudo assim e tal. Mas você ouve muito pouco. Por isso que a gente fala, daqui a pouco eu vou falar dos projetos aqui da Câmara Municipal de São Roque. Você não sabe de um projeto que está passando na Câmara de São Paulo. Fala, mas todo projetinho não. Se tem coisas importantes passando. Na Assembleia Legislativa, você sabe de algum projeto que está passando na Assembleia Legislativa? Aliás, eu até pergunto para você acompanha o seu deputado estadual? Você acompanha o seu deputado federal? Você acompanha o seu senador? Quer dizer, mas principalmente Câmara. Por isso que a gente aqui fala da Câmara de São Roque, da Câmara de Mairink, a gente dá um espaço porque são as coisas aqui e da nossa região, né? E agora, em São Paulo, quando o senhor falar qual foi a última notícia que você acompanhou da Câmara Municipal de São Paulo? E será que nesse período todo, nos últimos 2, 3, 4 anos, nas últimas legislaturas, não tivemos lá um projeto importante? Claro que a gente teve. Claro que teve. E é a hora que passa coisas que prejudicam a sociedade, né? Vamos dizer assim. Porque passam coisas absurdas. Eles se aproveitam da situação, né? Mas é uma pena.
Deveria ter, sei lá, as rádios dedicarem algum tempo a isso. Não, Nem que seja para depois editar e colocar o mais importante. Não, mas É uma pena. hoje a gente tá, aliás, os clubes de futebol, se você for analisar hoje, antes todas as emissoras de rádio tinham setoristas. E hoje você está vendo que várias emissoras já não têm mais os setoristas. Então você tinha o setorista do São Paulo, o setorista do Palmeiras. Por exemplo, quando eu comecei no Esporte da Jovem Pan, o Sérgio Orindo era o setorista do São Paulo Futebol Clube, né? Ele acompanhava tudo lá do São Paulo. Aí o Seródio, durante muitos anos, setorista do Corinthians. O Marcelo Lima, durante muitos anos, foi setorista do Palmeiras. O Luiz Carlos Quartarolo, que aliás estava assistindo o nosso programa agora há pouco aqui, muitos anos foi setorista do Palmeiras, foi de outras equipes também. Você tinha o repórter da Federação Paulista, João Zanforlin. Quantas vezes ele entrou lá na programação da Bandeirantes e falava, que hoje essa tabela da Federação Paulista você pega pela internet, definida a tabela, não, mas antes se ficava ali, acabou, saiu a tabela do campeonato tal, passava a arbitragem, era o Israel Gimpel acompanhando a CBF, se tinha ali, e você continua tendo informação. Mas, por exemplo, a própria Federação Paulista, nesse novo prédio, eu fui uma vez só nesse novo prédio da Federação, e como eu fui lá junto com o meu cunhado, Aguinaldo Grande, presidente do Paulistano, e com o Rodrigo Bragueto, né, que tinha uma parceria com o Paulistano, então a gente já foi direto lá na presidência e tal, mas você acho que não tem nem sala de imprensa mais na Federação Paulista, entendeu? E o tempo que você está ali na Federação Paulista, sempre tem uma notícia, entendeu? E você for cá lá na Câmara Municipal de São Roque, aliás, eu não tenho acompanhado as sessões da Câmara Municipal, por conta do horário. A Câmara agora passou a ter sessões 2 da tarde, e até a hora que a coisa começa a pegar fogo, 3 da tarde, a gente já está vindo aqui pro programa. Mas se você está ali, você tem sempre informação, entendeu? E isso que eu tenho percebido que está ocorrendo. Por exemplo, hoje a Câmara Municipal de São Roque prestou uma homenagem ao Leonir. É Leonir, né? Porque o diretor de educação de São Roque é Leodir. E o marido da Rosa Salvetti, ex-vereadora, ex-presidente da Câmara, é Leonir, né? Você não está enganado? Eu misturo tudo aqui. Também Leonir, Leodir, eu digo uma coisa para você, parece dupla sertaneja o negócio aí. Mas, por exemplo, hoje, né, a Rosa Salvetti, uma ex-presidente da Câmara, primeira mulher a ser presidente da Câmara Municipal de São Roque, estava lá acompanhando. E você, no local... Ô Rosa, como é que tá? Você que foi a primeira mulher a ser presidente da Câmara de São Roque, o que você está pensando na política hoje? Quer dizer, você no local, você sempre vai ter uma série de entrevistas. Você vai na prefeitura, tal, você sempre vai ter alguém para entrevistar. E hoje, infelizmente, as emissoras de rádio estão reduzindo. Acho que uma ou outra tem setorista acompanhando as equipes. E mesmo porque antes você ia acompanhar um treino do Corinthians, a hora que os jogadores saíam ali do campo, você ia lá, um entrevistava o Marcelinho Carioca, outro entrevistava o Ronaldo Goleiro, tal, e depois se ficava ali. Hoje não, acaba o treino, apenas tal jogador irá dar entrevista. Isso também mudou muito, ficou uma coisa muito chata também. Você perdeu esse contato, né? Exatamente. Você não tem hoje, sabe, muita gente critica a assessoria de imprensa, mas a assessoria de imprensa está lá e tem que simplificar isso daí, entendeu? Os jogadores de futebol hoje estão distantes. Era a coisa mais comum acontecer um jogo de futebol no domingo, e aí o cara que fez o gol lá, o Joãozinho, fez o gol do Corinthians. Era normal você ligar para ele na hora do programa, Joãozinho, participa com a gente aqui, qual foi a emoção? E o cara tá participando ali. Então o rádio perdeu muito com esse espaço. E a gente percebe, as emissoras de televisão, que tem, por exemplo, a Globo, que tem o direito de transmissão, aí coloca tal jogador, mas a gente tá perdendo muito essa essência da reportagem. Tá, sim. Antes havia uma reclamação do excesso, né? Que entrava em vestiário, aquela confusão toda, mas eu acho que tinha que ter aí um meio termo, quer dizer, do jeito que ficou, com aquela coisa, toda hora é o técnico que é obrigado a ir lá fazer entrevista coletiva, é um jogador que vai, eu acho que teria que ter um meio termo, tipo, sei lá, a zona mista lá, que quem quiser vai lá e entrevista, quem quiser dar entrevista. E a zona mista, geralmente, tem alguns jogos aí, mas é uma... Mas coisa de seleção, não é todo jogo, né? Não para, né? Não o cara para, tal. Então, eu e a acho reportagem... que teria que ter um meio termo aí, até porque a informação é muito importante, pô.
Uhum. É. E outra coisa, deixa eu fazer o seguinte, eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Ronaldo Alves, que é da Solo Regular, e hoje eu passei lá na Solo Regular, porque a Solo Regular está completando 10 anos. E eu fui lá levar o meu abraço para o Ronaldo, para a Adriana Cruz, 10 anos do Solo Regular. E está de casa nova, ali na Marino Camurça, já mais ou menos um ano, né? E eu passei lá para dar um abraço no meu amigo Ronaldo Alves, que é o presidente do Conselho Comunitário de Segurança, e eu fui lá tomar um café. Aliás, sabe que café eu não perco, né? Faz muito bem. Cafezinho não perco e tal. Então põe aí o abraço que eu fui lá dar um abraço ao meu amigo o Ronaldo Alves e a Adriana Cruz da Solo Regular. Nessa manhã de segunda-feira, eu só estou passando para dar um abraço aqui nessa dupla, Adriana e Ronaldo, Solo Regular, 10 anos, parabéns, hein, Adriana? Obrigada, Wanda, obrigada a todo mundo aí pelos votos de sucesso que a gente recebeu bastante. Legal, e quem tá precisando regularizar um terreno e tal, todo o terreno tem jeito de ser regularizado, é isso? Todos têm jeito, sim, nem que seja pela via do uso campeão, que é o último dos remédios, mas tem. Você vê. E Ronaldo, parabéns, hein, pelo seu trabalho também aqui junto ao Solo Regular. Obrigado, Wander, obrigado pela visita, obrigado por ter vindo tomar um café com a gente. Fica aí o convite para que as pessoas conheçam a Solo, venham aqui para a gente poder bater um papo. É isso aí, como eu adoro um cafezinho, agora vamos tomar um café. A gente está na portaria aqui, vamos tomar um cafezinho. Parabéns, Solo Regular, 10 anos. Obrigada, gente. Solo Regular, 10 anos. Todo imóvel tem jeito, você viu? Tem um imóvel que está irregular, tal, não. Se você for lá, vai acertando. Tem muito loteamento clandestino, loteamento pirata, né? E depois o cara fica com o pepino aí. A Solo Regular já conseguiu resolver a situação de muita gente. Então, é o seguinte, você vai comprar um imóvel, o imóvel é uma coisa extremamente importante na sua vida. Dá uma pesquisada direitinho, vê como é que está a documentação, né? E se você tem aí um imóvel que está precisando acertar a vida, procure aí a Solo Regular, que tem resolvido a vida de muito loteamento. É um trabalho que não é fácil não, viu, Zé? É importante, né? Uma coisa importante você estar regular, você amanhã depois vai construir naquele terreno, é muito importante que esteja tudo certinho. Amanhã depois precisa vender e tal, então... E se você não tem o imóvel... E eu quero mandar um abraço aqui também, a Solo Regular, que está conosco em um novo projeto. Nos próximos dias eu vou contar uma novidade aí do site wanderluiz.com.br, mas eu não posso contar ainda. E você não sabe o quanto eu estou me segurando. Nossa, isso é difícil. Vai ser difícil. Vamos ver até quando ele aguenta. Até quando eu aguento. Mas eu tô, até que eu tô segurando bem, viu? Até que eu tô segurando bem, mas essa semana não vou ter que... Essa semana não, a semana que vem eu vou contar uma novidade aqui do site wanderluiz.com.br. Vamos ver se ele aguenta. Aguenta. E conosco nessa parceria... Opa, apertei um telefone aqui. Opa, desliguei aqui. Peraí, viu? Foi engano. E nessa parceria que a gente tá montando aí, já temos, o importante, os patrocinadores que estão sendo definidos esta semana. Legal. Então, nessa novidade que vem aí para o site wanderluiz.com.br, e também para o nosso programa. O programa ainda a gente tá conversando, mas vamos ter novidade aqui também para o nosso programa. Mas, conosco, já quero agradecer aqui a Vinícola Góes, que conosco também nesse... Trancou lá, que não foi nenhuma vez. Então, mas será que eu estou indo para conversar com o Vanderlei Divino Antunes na hora do almoço? Eu chego lá na hora do almoço. Uma mera coincidência. Uma mera coincidência. E ele lá fornece para os funcionários lá alimentação. E eu faço, poxa, hoje eu comi um estrogonofe lá na Qualizer e eu falei, pô, Vanderlei, tem que mandar um agradecimento para o pessoal. E quem fornece alimentação lá para a Qualizer é a Que Delícia, refeições industriais ali no Iguaçu. Aliás, eu vou passar lá na Que Delícia para almoçar todo dia lá. Então, muito bom almoço. A Qualizer também estará conosco nessa novidade que vem aí. Os outros já posso falar? Deixa eu ver aqui o que eu posso falar e o que eu não posso falar. Vinícola Góes fechado conosco. Qualizer está conosco. Pátio Corina, que foi o primeiro, né, e grande incentivador dessa ideia. Grande parceiro. E tem mais dois aí que depois eu já vou poder contar a novidade. Tá fechando. Até o fim da semana. Então vem uma novidade no site wanderluiz.com.br. Vem aí uma contratação no site, hein? Puxa, segura, hein? O que aconteceu com a praça? Tá tudo escuro lá? Agora é aquela câmera lá que a coisa estava escura lá. Então é isso aí. Obrigado a você que está sempre prestigiando o nosso trabalho. Deixa eu só para fechar aqui a informação do esporte, hoje nosso tema livre aqui. Eu só quero dizer o seguinte, Zé, eu gosto de acompanhar o Campeonato Brasileiro da Série B,
da Série C, D, da Série D. que já tem o campeão, né? Então, e agora nós temos a definição das 8 equipes que estarão disputando 4 vagas para a Série B. B. Então, a Série C, eu estava dando uma olhada nessas equipes tradicionais. Então, nós teremos os seguintes confrontos. Paysandu, que foi o 4º colocado do grupo B, contra o Náutico, primeiro do A. Paysandu e Náutico. Só uma coisa, Náutico chegou à metade do campeonato na zona de rebaixamento para a Série D. Ele virou como é a Copa Sul-Americana, fez bem para muito time aí, ó. Essa Copa interrupção América. que teve a Copa América. Então, e na última rodada aqui, o Náutico teve um clássico nesse fim de semana e meteu 3-1 no Santa Cruz. É isso aí. Então nós vamos ter, valendo vaga para a Série B, porque as quartas de final são extremamente importantes, porque é ali que define. Quem passar já subiu. Os times que chegam às semifinais já são todos campeões. Foi o caso do Ituano, né? Ele passou e já subiu para a Série C. Então, Imperatriz do Maranhão contra o Juventude do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Juventude foi parar na terceira divisão. Terceira divisão. Já teve na D, viu? Não, já teve lá embaixo. Foi o Criciúma que parou lá. O Imperatriz, terceiro colocado no grupo A, contra o Juventude, segundo colocado do B. O São José de Porto Alegre, o São José que tem o apelido de Zequinha. São Zequinha. É muito Zequinha. Simpático esse clube Eu aí. acho legal, pô. Eu estive perto do estádio dele numa das competições que eu fui, que era do Inter, ou é ainda do Inter, o antigo estádio dos Eucaliptos. E é muito simpático esse seu Zequinha. Eu gostava Zequinha. Dele. E vai jogar contra o Sampaio Correia, lá do Maranhão, que tem muita história, muita tradição. É o chamado Bolívia, né? O Sampaio Correia. Bolívia querida. Bolívia querida. E a outra semifinal, Confiança de Sergipe. O Confiança, que quando o São Bento subiu há 2 anos, foi adversário do São Bento. E o São Bento garantiu o acesso em cima do Confiança. Exatamente. Só que agora... o Confiança caiu, né? E agora o Confiança vai tentar voltar para a Série B. O Confiança vai jogar contra o Ipiranga de Erechim. Que foi o primeiro colocado do grupo B. O Ipiranga de Erechim, lá no Colosso de Erechim. O pessoal costuma falar, o Milton Neves falava muito isso, que o estádio era tão grande que levava a população inteira da cidade e não enchia o estádio. Erechim, onde nasceu Paulo César Carpegiani. E o nosso Zamir aqui de São Roque, trabalhou muito tempo no Banco do Brasil. Goleiro do Justiça, há muito tempo que eu não vejo o Zamir, ele é de Erechim também. De Erechim. Aliás, só uma curiosidade, foi no estádio do Ipiranga, lá em Erechim, eu acho que foi até na inauguração desse estádio que o Pelé fez o gol 1040. E por que era importante esse gol 1040? Eu lembro desse jogo. Porque era o prefixo da Rádio Tupi. Ele jogou depois desse gol com a camisa 1040, eu lembro desse episódio. Então, porque o Pelé fez o 1000º gol, foi uma loucura lá no Maracanã, 19 de novembro de 69, vai fazer 50 anos agora, 50 anos, E aí a Tupi, equipe 1040, fantástica equipe do Rádio Esportivo. Então, época que rádio dava 20 pontos. Ficava acompanhando para fazer o gol 1040. E esse gol 1040 aconteceu realmente lá no estádio do Ipiranga, em Erechim. E se não me engano, não, é certeza, o segundo tempo, ou logo depois do gol, ele terminou a partida com o número 1040 na camisa. 1040? Permitido lá. Pelé tudo valia, e ele vale mesmo, né? Não, Pelé... Falando em futebol, ele vale tudo. E outra coisa, então essas equipes, Paysandu e Náutico, quem passar aqui sobe para a Série B. Série B. Imperatriz e Juventude, São José e Sampaio Correia, Confiança de Sergipe e Ipiranga do Rio Grande do Sul. E foram rebaixados no grupo A, 2 times do Rio Grande do Norte, o ABC. ABC é uma homenagem, sabe a quê? A Argentina, Brasil e Chile. Isso, ABC. E tipo o Mercosul que a gente tinha. Então, ABC presta uma homenagem à Argentina, Brasil e Chile. Foi rebaixado e foi rebaixado também o Globo, que é de Ceará Mirim. Quem fundou o Globo é fanático pela Rede Globo, então ele deu o nome de Globo. E quem foi rebaixado no grupo B? Luverdense, que é de Lucas do Rio Verde, que até outro dia estava bem aí. Estava na Série B. Chegou a disputar contra o Corinthians, não sei se oitavas ou quartas de final de uma Copa do Brasil. Teve um jogo lá em Lucas do Rio Verde que o Corinthians perdeu por 1-0, o gol de Misael. E depois, no jogo da volta, o Corinthians garantiu a classificação. O Luverdense deu uma queda aí. E também o Atlético Acreano. Agora, olha só quem ficou no meio do caminho. Equipes tradicionais. Ferroviário do Ceará,
O Ferroviário, não é a Ferroviária, lá é o o Ferrinho. Ferroviário. Ferrinho. O Ferrinho, o Ferroviário. Ferrinha, né? Foi a equipe que mais tempo ficou em primeiro lugar de uma chave. Foi aquele tal negócio de acabou o dinheiro da Copa do Brasil, o investimento foi alto, começou a ter problema de pagamento, o time não ganhou mais nada e não se classificou. Se você pegar todas as rodadas, vamos supor, teve 20 rodadas, ele ficou 13, 12 em primeiro lugar. Daí depois começou a cair a ponto de não se classificar. Que legal, Zé Fernando, você acompanhar Eu acompanho direto. As madrugadas sem sono. O É no Botafogo computador. da Paraíba não se classificou. É outra O equipe Santa importante, Cruz- hein? Ele decidiu com o Ferroviário. Não, com quem? A Copa do Nordeste, com o Fortaleza. E o Santa Cruz também não pois passou. é. E o 13 da Paraíba. O que acontece com o Santa Cruz é um Então, absurdo. E no outro grupo, o Remo não se classificou. É outra equipe O grande. Volta Redonda, que é uma equipe que está do Rio, com seu tal. espaço no Rio. É. Tombense Tombense também dá, mas e o Boa Esporte, que já teve que já teve melhores momentos. Mas são equipes grandes, e se você falar em tipo de Nordeste, são equipes importantíssimas, que infelizmente, com o fim da regionalização, eles começaram a ficar cada vez com menos recurso, né? Então tá um pouquinho complicado para eles. Mas eu sou daqueles que eu acho que a camisa deve ser preservada. Essas equipes novas estão sendo formadas, muitas delas por empresário que tem outras intenções, que não aquela que é o futebol. Sabe qual é o interesse do futebol? Eu ouvi um jornalista inglês falar isso aí. Falar assim na cara do pessoal, que fala, não dá dinheiro. Eu falo, mas quem disse que o futebol é para dar dinheiro? Então o que os times ingleses querem? Eles querem ganhar troféu, medalha, taça, é para isso que inventaram o futebol. Não foi inventado para ganhar dinheiro. Tudo bem, pode-se ganhar dinheiro, pode, vamos ganhar, mas não é o principal. O principal é o esporte, pela essência do esporte. Se dá para ganhar dinheiro, ótimo. Se dá para tirar as pessoas da rua, ótimo. Se dá para tirar, ajudar na saúde, ótimo. Mas o esporte é como qualquer outra profissão. Ele é essencialmente esporte. E deixa eu falar uma outra coisa aqui. Veja bem, eu estava acompanhando aqui pelo Wikipédia. O Remo, que não se classificou, tem a maior média de público. É verdade. 16 mil torcedores é a média em jogos do Remo, foi a média no Campeonato Brasileiro da Série C. A maioria dos clubes da Série A não tem 16 mil A maioria, hein? Não estou falando que são todos. Mas a maioria não tem. E se você pegar campeonatos atrás, equipes grandes não tinham 16 mil pessoas. E o Pará é uma coisa interessantíssima, né? Porque quando o Paysandu joga também, aqueles públicos de 60, 40 mil pessoas. Mesmo naquele estádio que tem a torre na frente, que atrapalha todo mundo. O Mangueirão? O Mangueirão tem aquela torre lá, que eu não sei como é que eles não derrubam aquilo lá. E é tudo jogo para 20, 30 mil pessoas, mesmo que seja time, né, pequeno. Pô. Então você vê como que o futebol do Nordeste, né, como mexe. Outra coisa, Mexe. agora só que me chama a atenção, que o Remo, que tem a maior média de público, 16 mil torcedores, o Remo não se classificou. É uma pena. Agora, quem tem a segunda maior média é o Paysandu, que foi o quarto colocado Quarto colocado, se classificou. 8.124. Olha, metade. E o Santa Cruz, que não se classificou, tem a terceira melhor média. 7.493 torcedores por jogo. Já há um bom tempo que eu falava isso, que o Santa Cruz é uma torcida que não tem time. Exatamente. Porque a torcida muito vai, grande. a fanática, e o time não corresponde. Não, e tem um detalhe, acho que se colocar aí, ela deve estar, eu não diria entre as 10, porque ela já esteve aí, hein? Santa Cruz. Entre 14º, uma coisa assim. Mas entre as 20 melhores equipes, torcida, o Santa Cruz tá. Santa Cruz tem uma torcida imensa, inclusive fora de Pernambuco, que foram aqueles que migraram e os pais vieram e os filhos continuaram. E o Santa Cruz e o Esporte Clube Bahia, eles têm uma torcida imensa, inclusive aqui na cidade de São Paulo. Não, isso tem... E outra coisa, agora só vou dizer o seguinte, e o São José, que garantiu classificação, tem a pior média de público, segundo aqui o Wikipédia. Sabe qual que é a média de torcida do São José no Rio Grande do Sul? Lá? Talvez não chegue a 1.000. 128 torcedores. Não chega a 200. Mas veja bem, eles estão fazendo ali um bom trabalho, você não pode desperdiçar isso. O que vai acontecer é que o Rio Grande do Sul ele é polarizado por Grêmio e Inter, e
em algumas cidades que tem equipes, a sobra desse Grêmio e Inter na cidade. Agora, o que sobra Você tem o pro Brasil Cruzeiro de Pelotas, como você E tem São José. o Cruzeiro, a Avenida. Então, e no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tem o Cruzeiro e o São José. O que sobra? Nada. Talvez esses que estão aí são sócios do clube que nem paguem direito de ingresso para... Ele realmente vai sobreviver com taxa de patrocínio, com taxa de televisão, mas está fazendo um bom trabalho. Pode ser que suba para a Série B. Olha que negocião para o São Zequinha lá. Então, já imaginou o Zequinha subindo, né, chegando à Série B do Campeonato Brasileiro? Mas eu acho que precisava ter precisava ter torcida ali, né, meu? Dar uma, né? O certo era você ter uma combinação disso, né? É que, infelizmente, aqui no Brasil, cada vez mais a torcida está sendo deixada um pouco de lado. A arrecadação da torcida é deixada um pouco de lado. Ela não é deixada muito de lado pelas grandes equipes que já têm muito dinheiro. Quer dizer, é importante o Flamengo arrecadar 3 milhões por jogo, São Paulo 3 milhões por jogo, Palmeiras 3 milhões por jogo. É uma verba importantíssima, né? Mas a televisão paga muito mais que isso, então eles ficam brigando lá por televisão. Agora a Globo achou que só 3 times precisam ganhar muito dinheiro, entende? Então é complicado. Foi motivo até de perguntas para um dos presidentes, se ele achava que isso estaria ajudando o futebol. Ou ia acontecer o que aconteceu, por exemplo, na Espanha, que tem 2 times e o resto está com muitos deles com pedido de concordata. Agora parece que o governo proibiu aquilo lá, que obrigou a dividir um pouco mais, tal, porque estava sendo um absurdo isso aí. O meu caro Zé Fernando Rabechini, agora vou mudar o assunto. Vamos mudar. Completamente. Chega É legal. de Não, é legal falar isso de futebol, eu gosto. Gostoso. Mas é que hoje a gente teve mais uma sessão da Câmara Municipal de São Roque. E o projeto mais polêmico, né, aquilo que eu esperava, que ia ter um pouco mais de polêmica e tal, o prefeito Cláudio Góes apresentou um projeto, que foi, já falo aqui que o projeto foi aprovado, teve apenas um voto contrário do vereador Guto Issa, que cria cargos de provimento, tal, aqui para, é o seguinte, vou até ler a mensagem aqui do diretor de educação, para você não confundir o nome, é o Leodir Francisco Ribeiro. E o Leodir mandou a seguinte mensagem: memorando tal, reorganização da educação infantil para 2020. Vem expor a necessidade de a reorganização, tal, considerando a lei, tal, com implantação obrigatória em 2020. Então, para fazer adequação, a prefeitura estava fazendo o seguinte: auxiliares de educação passarem para o cargo de professor, para o atendimento das situações descritas no item acima. E o item acima é o seguinte: 6 professores de educação física, 10 auxiliares de educação básica, há necessidade da criação de 45 cargos de professor de educação infantil, pois há apenas 4 cargos disponíveis para novos ingressos. Ressalto que o ingresso de 49 professores de educação física, além de propiciar a adequação à legislação nacional e corrigir a situação funcional das auxiliares de educação básica, permitirá a transferência de 10 auxiliares para a nova creche e a liberação de 10 auxiliares para atendimentos de turmas do Maternal 2, que dispensará a necessidade de 20 estagiários e tal. O que aconteceu? Basicamente, esse projeto entendia o seguinte: hoje, pessoas que estão como auxiliares de educação, essas 43 pessoas, passando para o cargo de professor. E aí, Zé, você que a gente até conversava isso no caminho, tem gente que pode falar, mas por que está pegando esses auxiliares e colocando numa função de professor? Não teria que abrir um concurso para esse professor? Aí você estava falando da sua experiência, que é normal ter essa promoção, Zé Fernando? Olha, vamos dizer assim, não é uma coisa muito normal, mas aconteceu muitas vezes, justamente, corretamente. Esse papo de trem de alegria, esse papo furado de trem de alegria é coisa de político, porque tem pessoas que estão há 15, 20 anos no cargo e essas 43 entraram por concurso. Então não houve, não é trem de alegria, coisíssima nenhuma. Seria um reconhecimento. Né? É que nem agora, vai ter para vices, coordenadores, essas coisas. É justo ter concurso? Chegou-se à conclusão que é justo. E aqueles que ficaram 20 anos? Qual é o trem da alegria aqui? Ou será que eles ficaram lá porque eles são competentes e mereciam uma consideração maior? É muito covarde, sabe? Colocar lei, dizer a lei, peraí. Não é isso que a gente vê no alto escalão aí. Então é conversa. É uma coisa
covarde. Quer dizer, e eu estou dizendo covardia daqueles até que obrigaram que fosse feito isso. Isso para mim é covardia. Chegar lá e falar, olha, você tem 20 anos, mas você vai embora porque o juiz interpretou que a lei... Espera um pouquinho. Vai daqui para frente. Os que estão aí são conduzidos aos cargos porque, mas é trem da alegria. De quem? De uma pessoa? De duas? Você não vai ter de 90 pessoas. Todos lá têm 15, 20 anos. Isso é um desabafo e debato com quem quer que queira. Tá? Debato, sou professora... Puxa vida, quanto tempo? Nem sei, mas com 50 anos que sou professor. 50 anos. Então eu não tenho motivo nenhum de... Trabalhei na prefeitura, fui concursado, trabalhei sem concurso, eu sei o que é as duas coisas e passei por elas. Né? Sem a frieza da lei, que realmente... Como é? Sedilex lá, como é que é? Esqueci agora. Realmente... O latim não é o meu forte. Exato, eu não vou também falar. não é o meu. Mas eu acho o seguinte, você às vezes, você precisa ver, veja o caso delas, precisa ser analisado. Ó. São 43 auxiliares concursadas, não é isso? Qual é o mal de promovê-las? Berçário 1, 15. Berçário 2, 28, total 43. Então chegou e falou, olha, a partir de agora, cada uma que aposentar, ou pedir a conta, ou novo cargo que abrir, só vai ser preenchido através de concurso público. Certo? Só vai ser preenchido assim, não pode ser. Mas essas 43 que já entraram, já estão prestando bons serviços, elas devem ser conduzidas mesmo. Eu sou a favor. Não tem nada de trem da alegria, não. Eu sou a favor. Agora, para atendimento das situações tal, a necessidade da criação de 45 cargos de professor de educação infantil, pois há apenas 4 cargos disponíveis. Então, foi feita, através desse projeto, a criação dessas vagas. Agora, o projeto foi aprovado. O vereador Guto Issa chegou a pedir o adiamento por uma sessão, por 2 sessões, mas depois ele acabou retirando. E o que o vereador Guto questiona? Questiona o seguinte, que ele queria saber que você passando a pessoa de auxiliar para a professora, quanto isso terá de impacto no pagamento da aposentadoria, da previdência. E levantou um exemplo, dizendo que quando, na época do prefeito Daniel da Padaria, houve um aumento salarial para o pessoal da Guarda Municipal e para que tivesse o dinheiro depois para pagar a aposentadoria desses funcionários, teve que ser feito um remanejamento, acho que algo em torno de R$1 milhão. Então o Guto queria saber qual seria o impacto e ele entendia que precisava ter essa informação para saber qual é o impacto. E aí, a informação que veio por parte da Prefeitura durante a discussão do projeto hoje é que o Guto até falou que a Prefeitura tem uma empresa que faz esse levantamento. E depois o Etelvino Nogueira falou que a Prefeitura não tem mais essa empresa. E que não tem como fazer um levantamento, porque precisaria pegar caso a caso, saber quantos anos a pessoa já tem de contribuição, se já trabalhou em outro lugar. Então, foi aprovado sem isso. E o vereador Guto Issa falou assim, não entro no mérito do projeto, mas ele queria saber o impacto no fundo de seguridade para pagar depois a aposentadoria dessas pessoas, alertando, colocando o ponto de vista que esse projeto pode parar no Ministério Público. Agora o Guto demonstrou uma preocupação em saber se vai ter dinheiro depois para pagar a aposentadoria, Zé Fernando. Bom, é só controlar bem o dinheiro e só investir bem o dinheiro que dá para fazer isso assim, sem problema nenhum. E outra, salário é obrigação. E as crianças têm que ser atendidas. E existem verbas exclusivas para educação. E existe lei. Olha aí, o Sedilex, aqui alguém já mandou aqui para nós. Mandou, aqui, opa! Duralex, Sedilex, o nosso Luiz Carlos Palotino. O Luiz Carlos Palotino, grande Luiz Carlos Palotino, trabalhou muito tempo no Banco do Brasil, né? Se eu não estou enganado, no Banco do Brasil. Tomou muito conta dos seus investimentos lá. Exatamente, e Gumex só no cabelo. Exatamente, eu também usei muito Gumex no cabelo quando eu era ele falou mais novinho. Gumex. Sabe essa sentadura aí? Então, esse é um assunto que teve e o Guto Issa levantou essa questão. Exato. Aliás, passou um cara com a bicicleta, o Zé Balai. E é Laudemir, viu o nome? Vamos corrigir isso também. Tá aqui, é Laudemir. Eu abri aqui a moção que o Júlio Mariano apresentou, porque ele se mandou aposentou. Aqui pra nós. O nome dele é Laudemir Nunes. Eu tinha esquecido o sobrenome dele. Lembrava aquela Laudemir, mas não lembrava aquela Nunes. Ele foi homenageado na Câmara porque ele se aposentou. Exato. E ele começou
na prefeitura como chefe da divisão de trânsito, alguma coisa assim, mas o primeiro emprego dele na área de educação foi na escola da Foi Vila na Nova escola onde ele e aposentou. encerrou na escola da Vila Nova. Ele Isso, passou lá por várias escolas, vezes, a Tibério e tal. A Sônia trabalhou com ele no Bernardino, na Vila Nova, acho que 2 vezes. Ele, na época que ela foi diretora, vice, ele foi, voltou também. E ele O Júlio aposentou. Mariano prestou sua homenagem hoje, ele esteve lá na Câmara. Então, Isso, ele muito é bem. Laudemir. Laudemir, isso. E o diretor de educação é Leodir. Odir, são nomes Ela formou uma parecidos, dupla, mas não né? muito. Laudemir e Leodir. Isso, é só pôr camisa xadrez e pegar um violão aí e fazer gesto com a boca, que é tudo playback, mano. Não é assim. Você não vai dizer agora que os caras... Agora você vai... 99% só. Não, 1% faz direitinho. Mas você tá Não, ficando... não sou eu. É eles que fazem isso. Como sou eu? Então tá. Então você acha que a criação desses empregos, dessas vagas, fazer essa mudança de auxiliar até, segundo o projeto, que é atendendo uma decisão tal, é normal? Você prefere que você tenha essa promoção? Eu acho que deveria até ser previsto em lei isso, já que eles têm tanto cuidado com a lei, então ela já deveria ser previsto isso em lei. Eu prestei um concurso, por exemplo, interno na prefeitura. Para mim passar o cargo de gestor, existiam cerca de 60 vagas para quase 500 candidatos. Nós fizemos um concurso interno, porque previa isso, os gestores vão ser concursados, mas serão os internamente, não vão fazer de fora. Nós vamos prestigiar os professores que já estão aqui. Eu já estava há 25, 26 anos na Prefeitura de São Paulo quando surgiu esse concurso. Quer dizer, eu acho que seria injusto, viu? Seria injusto colocar os caras lá que nada fizeram, que não enfrentaram os problemas que nós enfrentamos. Então, primeiro se colocou nós, agora os próximos serão concursados para que todos sejam beneficiados. E deixa eu passar uma outra informação aqui. Hoje, no final da Câmara, então estava acompanhando a sessão da Câmara. Claro que não dá para acompanhar tudo, né? Tá para lá, tá para cá, tá vendo edição de vídeo, tá vindo pro programa e tal. Mas quem ocupou a tribuna livre ao final da sessão de hoje foi o Cabo Jean. Aliás, o Cabo Jean que passou por uma intervenção cirúrgica de hérnia, né? Aliás, ele comentou isso também, porque eu estavam falando hoje lá de internet e tal, essa questão. O Cabo Jean postou semana passada que ele passou por uma cirurgia de hérnia, né? E aí ele estava 1 ano e meio na fila, segundo falou o vereador Júlio Mariano. E teve gente que falou, tá vendo? É vereador, por isso que entra primeiro. Mas ele estava explicando que ficou 1 ano e meio na fila, entendeu? E aí, mas o Cabo Jean ocupou a tribuna hoje para falar de um outro assunto. Ele teve uma reunião em Sorocaba, questão de 3, 4 meses, e ele foi com um carro oficial da prefeitura para conversar com o deputado, e junto com ele, além do motorista da Câmara, foi uma pessoa que tinha o contato com o deputado. Na volta de Sorocaba, eles pararam para almoçar e foi feita uma refeição, e a refeição custou em torno de R$200. E ele apresentou essa nota lá na Câmara de São Roque. E você pode acompanhar pelo serviço lá de transparência, e viram que ele gastou R$200 de almoço. Foi muito criticado, né, o vereador. Como é que o cara vai de São Roque até Sorocaba, para almoçar, gasta R$200 do dinheiro público? E teve uma ação na justiça. E o Cabo Jean, hoje na tribuna, apresentou uma resposta do Poder Judiciário dizendo que o processo foi arquivado. Então ele falou que ele estava no direito dele de ir para Sorocaba com o carro da prefeitura, da Câmara, com o acompanhamento de mais uma pessoa que fazia o contato ali com o deputado para conversar de assuntos referentes ao município, e teve uma refeição de R$200. E ele falou então que foi para a justiça e o processo foi arquivado. Mas ele falou o seguinte, olha, estou feliz, estava tranquilo com relação a isso, mas o que ele fez? Foi lá e devolveu, pagou os R$200. Então ele falou assim, além de ter a vitória na justiça, ele foi lá e devolveu os R$200 para o cofre público. Fez bem, né? Eu acho que tem que ser assim mesmo. Outras pessoas que têm o mesmo problema, ou problemas que até perderam na justiça, deveriam devolver, não pegar 2 bilhões e devolver 200. Isso também é outra coisa que precisa ser bem explicado. Mas eu acho que ele fez bem, ele fez o correto, ele ganhou, mas se sentiu, mas devolveu aquele dinheiro que deu toda a confusão. Eu acho que ele
Fez certo. Que siga de exemplo. Agora, você acha, por exemplo, um vereador, ele recebe, por exemplo, vai até Sorocaba, ou vai até Itapetininga, ou vai até São Paulo, se ele para almoçar, ele tem direito, Zé Fernando? Eu acredito, que se não deveria ser assim, eles têm uma verba de representação, já não tem uma espécie de verba de gabinete e tal. Eu digo porque funcionários, às vezes, têm essa verba de gabinete porque usam o carro. Por exemplo, eu era gestor de 6 centros esportivos. Então eu tinha que circular o dia inteiro. E São Paulo, que não é São pequeno, Paulo, né? que não é pequeno. Então eu tinha você uma vai verba... da Raposo até o Itaquera, isso. é uma viagem. Não valia o meu transporte daqui para o trabalho e de volta para cá. Não, aquilo lá, como eu não usava ônibus, eu não tinha direito a vale transporte. Mas eles me davam a verba de gabinete porque eles sabiam que eu ia gastar bastante gasolina. E era caro, e não é só isso, eu estava desgastando meu carro, tudo mais, quando o correto seria a prefeitura ceder. Agora, no caso do vereador, eu não sei se ele já tem essa verba de gabinete. Não, acho que não tem. Então a Câmara tem que arcar com esse custo de alguma forma, porque se ele está representando a cidade, está almoçando fora da sua casa, né, ele está tendo um gasto que teria que ter. Eu acho que se ele não consta no salário, esse gasto, alguém tem que ressarcir. Essa é uma questão, né? E hoje a gente tá vivendo muito isso, né? Qualquer gasto. Né? Então, primeiro a gente tem que saber se a lei permite ou não permite. Se a lei permite, então a lei permite. A lei permite. Como, por exemplo, a gente teve uma decisão da Justiça que não permite mais que a Câmara Municipal faça uma sessão solene e ofereça um coquetel. Tá vendo? Não existe essa verba, não, então ela não pode fazer. Então, não pode fazer. Agora, vou dizer uma coisa para você. O que vai mudar a vida? Olha, mas estava lá dando um coquetel. Porra, a Câmara faz uma homenagem a uma pessoa que vai receber lá uma placa, que vai receber o título de cidadão, que vai receber uma medalha, como eu tive a oportunidade de receber a medalha Vasco Barione. Muito merecido. Então, e aí você não pode oferecer um coquetel, tudo bem, não pode dar bebida alcoólica, tudo bem, vamos dar o salgadinho, o guaraná e a nossa terra do vinho aqui, como acontece, adegas vão lá. Então, eu vou dizer uma coisa para você, não vai ser um coquetel que vai resolver os problemas. Depois de uma sessão de título da colônia italiana, depois de uma sessão em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, depois de uma sessão em homenagem à consciência negra, que vai mudar. Aliás, eu acho que você tem coisas, tudo bem, tudo dentro de um critério. Claro. Não vai mudar a vida mínimo, você não ter um coquetel. É isso aí, no mínimo é uma coisa antipática. Você concorda ou não? Se tornou uma coisa antipática, um negócio antipático. Quando eu era mal educado, agora eu sou um pouquinho mais educado. Mas quando eu era mal educado... Você nunca foi mal educado? Eu dizia que isso aí é frescura, mas eu não disse isso. Era naquela época. Agora eu digo que é uma coisa antipática. Eu acho que não é... Quanto que vai gastar? R$200, R$500, que seja 1.000. 4, 5 sessões, que seja 10, puxa vida. Não é isso que vai diminuir o problema, que vai se controlar. O que não pode é aquela mesma cidade lá que comprou 3.000 bolos, 30.000 bolos. Você vai fazer uma cerimônia, vai ter o caviar, não sei. Não, vai não, a coisa normal, exatamente. O que deu confusão? Que os caras pediram até vinho estrangeiro, pô. E se vai proibir de dar salgadinho de gastar R$200 aí. Teve um pedido, acho que foi do Supremo Tribunal lá, lembra? Que tinha até vinho e escolhiam uma marca. Chegaram a esse critério de escolher a marca, escolher o tipo de camarão que tinha que ser usado. Mas tem um coquetelzinho agora. Por exemplo, a gente vai dar um pastelzinho ali, viu? Você é vereador, você é o presidente da Câmara, você é o prefeito, você recebe aqui um secretário de Estado. Ou você recebe um empresário, sei lá, o prefeito fala assim, olha, o senhor está vindo aqui para São Roque e tal, o senhor está convidado para o almoço. Aí o prefeito o vereador, o presidente da Câmara vai pagar o almoço para alguém que veio numa visita aqui. Isso, ele é municipal, velho. Então, não, mas veja bem, eu acho que tem que ter. Claro que tem que ter. Porque o prefeito recebe uma pessoa, então o prefeito recebeu um industrial que está interessado em trazer um investimento na cidade. O prefeito não vai poder pagar o almoço, vai ter que pagar o almoço do bolso. Então, eu acho que às vezes a gente sabe algumas coisas da lei, tudo dentro do critério, né? Se não vai, agora achou que foi muito, R$200 o almoço, sei lá, hoje você vai
Você vai almoçar 3 pessoas, você vai almoçar por quilo, você gasta 20, 25, 30 por pessoa. Se vai por 3, é mais de 100, entendeu? São umas coisas aí que às vezes, sabe, não tô aqui defendendo que se deve gastar, fazer tudo, mas também dentro de um critério, entendeu? Acho que não é isso que vai mudar. O Roque Praro tá dizendo Que a internet tá ruim. Não, que o Facebook tá ruim, não, ele falou. Não, ele já melhorou. O que ele está dizendo é que nem tudo que é legal, a lei permite, nem tudo que é legal é moral. Quer dizer, se a lei permite, é justamente o que nós estamos dizendo, é um troço antipático, né? É um troço antipático. Pô, mas eu sou prefeito. Uma lei antipática. Viu? Eu sou prefeito, entendeu? Porra, se vier toda semana, eu receber, tudo bem, o prefeito vai estar ganhando melhor, né? Vai estar ganhando, né? Mas, pô, eu vou gastar meu salário para pagar almoço. Claro. Aí vai fazer o seguinte, vai trazer um empresário, vem um secretário aqui e fala assim, viu? Eu não posso pagar almoço para o senhor em São Roque, vamos comer em Araçariguama, vamos comer em Mairi, porque se eu tô na cidade não pode. O Zé Balai falou um dia sobre isso, que eu acho que não podia na cidade. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou falar para o governador e para o presidente da República não virem em São Roque, senão nós vamos passar fome. Não venham, vão para Mairim, vão para outro lugar. São Roque, se não vêm, vocês vão passar fome. E para fechar, Zé, absurdo, para fechar, né? Hoje tá tendo sessão da Câmara de Mairim, que já começou a sessão? Não, tudo bem, só vou dizer o seguinte, hoje nós temos um projeto de lei que vai ser votado na Câmara Municipal de São Roque, de autoria do vereador Rafael da Hípica. E eu, sinceramente, desconhecia esse termo. O projeto de lei 12/19L que cria o pipódromo. Pipódromo. O que é o pipódromo? É um lugar para empinar papagaio. Pipa. Então aqui, ó, a mesa da Câmara Estatal fica instituída a semana educativa visando a conscientizar sobre a importância da correta utilização das pipas, a ser realizada anualmente, tanto nas escolas públicas quanto privadas do município de Mairinque. A semana educativa deverá ser organizada, informações a respeito do modo de utilização de pipas, fotos, palestras com representantes do Corpo de Bombeiros e concessionárias, reforçando o modo da má utilização da linha cortante, do cerol. Organizar sobre o lado lúdico da pipa, com sua utilização correta e montando uma oficina de pipas, organizando concursos de exposição de pipas ornamentais, revoada de pipas com a participação de prática pelos alunos, pais e populares. Fica criado o Pipódromo no município de Mairinque. O Pipódromo tem como objetivo dispor ao público amante das pipas um local apropriado para soltar pipas. Pô, mas também tem que dar uma caprichada na redação aqui, né? Dispor ao público amante das pipas um local apropriado para se soltar pipas. Pipas, que já foi papagaio, né? Agora criar um local próprio para soltar pipas que, além de proporcionar lazer, ofereça educação quanto às regras de segurança e responsabilidade e diretrizes da, eu não sabia que tinha, Associação Brasileira de Pipas. Legal. Existe, eu já li qualquer coisa sobre isso. Olha, criar pipódromos em regiões que possibilitem soltar pipas com segurança, obedecendo às diretrizes da Associação Brasileira de Pipas, qual seja a área aberta, praças, campos de futebol, onde não possua rede elétrica, nem tampouco avenidas com fluxo intenso de veículos automotores, ciclistas e pedestres. Rafael da Hípica, projeto que vai ser votado hoje na Câmara Municipal de Mairinque, cria-se o Pipódromo e também a semana educativa nas escolas públicas e privadas para falar de pipa, papagaio. Eu acho Acho que vão dar cacetado no Rafael da Hípica? Eu acredito até que se ela resolver o problema de segurança, não tenha dúvida que é uma boa ideia. Tudo que traga segurança às crianças ou até adultos que gostam de soltar pipa ou papagaio, eu gosto de papagaio. Então eles devem ter a segurança, né, até para o motoqueiro, aí, o pessoal da moto aí que é o mais prejudicado com esse negócio de cerol, tudo. É interessante. Eu acho difícil fiscalizar e vamos ver. Tem que ter um pouco de insistência, viu, Wander? Tem que ter vários anos falando nas escolas, porque também não é todo mundo que é muito gostoso e não é todo mundo que gosta de ir num lugar comum. Por exemplo, na minha época onde se empinava pipa, eu empinava pipa ali no campo do Bandeirantes. E durante muito tempo o vento era pro lado do Finati. E depois de um tempo o vento era pro lado
lá do Flórida. Empinava muito pipa ali no Bandeirantes, com linha 10. A linha 24 arrebentava facinho. Nós empinávamos no que nós chamávamos antes de morrão, que é aquele que fica em frente ao Grêmio. Ali hoje em dia tá cheio de construção lá, não dá mais. Ali não precisava nem. Era uma pipa delícia. O vento do caramba ali, né? Nossa, ali era uma É delícia. igual empinar pipa aqui no Granada. Todo mundo sabia empinar e nós íamos num monte, ninguém cortava a linha de ninguém. Nós E era realmente... nessa época de julho. Exatamente. Julho, agosto, que Era a gente empinava uma pipa. delícia, o pessoal fazia, os pais às vezes até faziam, aqueles papagaios. ou Quadrado, pipas, sabia fazer quadrado? Eu Raia. tinha um raia. E como é que chamava aquele papagaio que a gente fazia de folha de jornal? O mais simples de O mais todos. simples é Capucheta. capucheta. Mas capucheta é mais novo, viu? Assim, que eu digo, acho que é dos anos 80, não é? A Talvez gente empinava capucheta. Capucheta, Empinou capucheta? Aí tinha o peixinho, Peixinho, isso. pipa, que em alguns lugares chamado de quadrado. Aí tinha o quadrado, o E outro é redondo, raia, que a gente falava, né? Esses eram os mais comuns. E depois a gente fazia lá a raviola, né? Rabiola. Rabiola. Isso. Que depende, muda muito, né, a palavra. Muda, em cada lugar. né? Nós fazíamos com o próprio papel, depois... Comprava a vareta, Isso. folha de papel. Passou a usar o leitinho lá, o saquinho de leite. e tal, mas Usava. O rabo mais fazia com saquinho de leite, verdade. mas é mais, vamos dizer assim, para a época de vocês para cá. Na minha época não existia o saquinho de leite, a gente fazia com papel mesmo. Então, e Jornal, essas papel jornal e tal, e comprava na Casa Lessa, As papel varetas. de seda, e lá vendia a vareta, vareta, também, mas a vareta eu fazia de bambu. Isso, eu também gostava de Mais forte ficar e tal. ali cortando ali, como é que... E aí você tem um tinha termo que... correto pra isso aí. Que na vareta ali da frente, você tinha que envergar a pipa. Isso, envergar Pra dar. pipa. E quando, às vezes, você ia empinar a pipa, você tinha errado no planejamento, ela ficava pensa, você tinha que amarrar um papelzinho do lado para compensar. Contrapeso. Mas era uma coisa gostosa porque várias pessoas faziam. Quando nós íamos, vamos fazer nosso papagaio ou pipa, como queira, nós íamos junto, era 5, 6 e um ajudava o outro e um fazia aquilo que tinha mais habilidade. Você já tinha cola tenaz ou usava cola de farinha? Não era tenaz, era cola de farinha e como é a arábica? Goma arábica. Goma arábica. Mas a goma arábica não eram todos que tinham, a maioria era farinha. A goma arábica é aquela que tinha no correio para você passar na carta? Isso, acho que tem até hoje, né? Aquele tipo, era uma goma realmente, como diz, goma arábica, que foi inventada lá para aqueles lados lá. E ele era a cola que existia na época. Depois veio a tenaz e essas mais fortes e tal. Mas fazer papagaio com super bonder também não dá, o que tinha antes e era muito difícil, quem usava muito era o pessoal do aeromodelismo, que aqui em São Roque já foi muito forte. Então em casa tinha, porque meu pai fazia junto com os amigos lá, o aeromodelismo. Era araldite, que era a mistura de duas colas. Araldite você misturava os duas dois colas tubinhos. Isso, eles tinham que esperar 24 horas. Colava bem, não colava. Era rápido, chegamos a colar dente, pipo. Araldite foi pra colar tudo, cara. Tudo era uma maravilha. Nem sei se existe ainda. Eu acho que existe Araldite. Deve O Super existir. Bonder veio depois. Veio depois, tal. Mas outras... o que era bonito era o slogan da Tenaz. Tenaz. Cole com tenaz e descole se for capaz. É isso aí. Cola tenaz que veio depois, né? Veio... Agora já veio o tubinho e tal, né? Bem depois da goma arábica. A primeira que eu tenho notícia é a goma arábica e a araldite, que era forte e cara. Ela é uma cola muito forte e cara, não se usava para fazer pipa nem pensar. Nem pensar nisso. Bom, deixa eu finalizar aqui, quero agradecer as pessoas que mandaram mensagem. O Rui Josman Ribeiro Lopes falou aqui que o Roque Roberto do Prado falou que estava caindo muito a internet, o Facebook dele. E aí o Rui Josman Ribeiro Lopes falou assim, a internet está ridícula há vários dias. O Josafar de Jesus, boa tarde a todos. O Roque Roberto do Prado falando com questão aqui de vereador, quando vai participar de um evento, vai numa audiência, tal, ter um almoço, tal, e o Roque do Prado falou, nem tudo que é legal, a lei permite, é moral. Quer dizer, a lei permite aquela questão, mas o almoço não vai mudar a vida, né? Exatamente. Dentro de uma... Mas é aquilo que ele não tá pode falando, ficar proibindo, arrumando não dá. nota. Não foi e arruma nota. Não. O motorista, Critério. ou vereador, foi para São Paulo, participou do evento, foi em Sorocaba, e quando chegou aqui, arrumou uma nota, almoçou na casa ou almoçou lá na Câmara e traz uma nota. Aí não pode, entendeu? Pode até ter um limite, ó, você pode gastar até R$100. Tá, mas você... Mas eu acho que isso eles não fazem. Né? Como se Não falava deveriam, quando a pelo gente menos. ia fazer jornada esportiva e tinha verba, era o tal de matar verba.
Trazia notinha. Mata Mata verba. Então não pode matar verba, entendeu? Entendeu? Mas eu nunca matei verba, não, porque eu comia tudo. Comia comigo mesmo. E o Josafar Jesus, se o coquetel for patrocinado, pode ter depois da solenidade? Pode. Se o homenageado bancar lá e tal. Entendeu? Agora, se depender de mim na próxima homenagem, não vai ter nada, cara, que a coisa está complicada. O importante não é pagar o almoço, é quanto pagar. Então tá certo. Então é isso aí. Mas vamos ver. Obrigado aí. Fechamos o nosso Linha Aberta essa segunda-feira. Amanhã estaremos de volta trazendo mais informações. Tem convidados que virão durante a semana. Mais uma semana que está começando e que seja uma semana bem legal. Hoje falamos de vários assuntos aqui. Amanhã nós teremos o nosso José Carlos Baroni Garcia, o Zé Balaia, que estará participando aqui também do nosso programa Linha Aberta. Obrigado, Zé Fernando. Amanhã tem mais essa semana que está só começando. Só começando. Foi um prazer. Estamos a postos. Apostos, é isso aí, com o Espoleta Júnior na retaguarda técnica. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu, pessoal.